E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que isso aqui é um privilégio, isso aqui não é uma alegria só, é um privilégio estar aqui com o Chico Dias para a gente falar sobre Homem-Onça. Chico, tudo certinho, meu velho? Tudo ótimo, graças a Deus, na medida do possível, né, Marcelo? Esses tempos testam a nossa paciência dia a dia, minuto a minuto, mas estamos sim firmes, fortes e otimistas. Aliás, por falar nos tempos que a gente vive, eu assisti ao Homem-Onça, assim como boa parte do pessoal que já viu o filme durante o Festival de Gramado, e me chamou particularmente a atenção o fato de que é um filme que chega num momento assim que já me deu uma deprê no começo. Não que o filme seja depressivo, mas por falar de um cenário que é um cenário de privatização, vamos lá para os anos 90, né? Vale do Rio Doce sendo privatizado e tudo mais. E a gente atualmente vive um processo análogo de privatização dos Correios, que também é uma coisa que deixa a gente muito angustiado, muito triste e tudo mais. E aí eu queria saber, né, como é que foi esse encontro com o Pedro, esse homem que é pego nesse turbilhão e que de uma hora para outra dizem para ele, tu não serve mais. Bom, para o intérprete é uma oportunidade única, né? Você poder ser fiel depositário assim de uma discussão como essa e colocar para os seus semelhantes esse grande embate que se passa no coração do Pedro, né? Então, para mim, como ator e como preocupado com os meus semelhantes, é uma forma de construir uma discussão saudável, ou seja, o que eu vou mostrar, o que eu vou esconder, como eu vou mostrar, como eu vou esconder, é uma questão de saber lapidar esse personagem junto com um elenco maravilhoso, com o Vinícius Reis, que tem um tato, uma sensibilidade muito aguçado para a questão social e humana. Então, é muito importante você poder contribuir nessa discussão no momento de interpretar 1997, mas saber também que o filme está cada vez mais atual e mais contemporâneo, né? Não só com a questão dos Correios, mas Petrobras, Eletrobras, todo um pensamento neoliberal, anti-soberania brasileira, e nesse momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que o tempo gentilmente circundou e nos esperou estarmos prontos para apresentarmos o filme, e ele vem muito oportunamente discutir uma série de coisas, ainda mais em momentos pandêmicos, que essas questões potencializaram. Eu acho que o filme vem mexer em muita discussão, não só a questão trabalhista e laboral, a questão da família, a questão do ambiente, da ecologia, a necessidade da volta à terra, a necessidade da volta ao silêncio, essa questão dessa economia ditada de uma distante do contingente humano. Então, eu estou muito feliz, apesar da dureza da discussão, né? Então, ser como um cirurgião a operar uma doença tão delicada como essa exige do profissional alguma sensibilidade. Então, eu estou feliz que o filme está bonito, o filme está potente e o filme está muito bem visto nesse momento. Então, para um artista brasileiro é interessante isso. E como é que foi, Chico, reencontrar o Vinícius, né? Com quem tu já tinha feito Praça Sans Penha em 2008, né? O Vinícius, eu digo, ele tem um universo Dias, porque ele já tinha feito, ele tinha fez com o Henrique depois, né? O Noite de Reis, com a Bianca Baiton, que é tua parceira de cena. Como é que foi reencontrar ele? Porque são 12 anos, né? Se a gente for contar 12, 13 anos entre filmagem e tudo mais, como é que foi reencontrar o Vinícius nesse momento e nesse filme específico? Eu não diria reencontrar, porque a gente nunca se separou, né? A gente continuou conversando sobre a vida, somos amigos próximos, então a gente não se reencontrou. Esse filme, quando a gente acabou Sans Penha, na última cena com Aldir Blanc, naquela noite ele me propôs, estou com uma ideia nova de um filme sobre isso. Então, e a gente discutiu o roteiro, as versões de roteiro, os editais que ele colocou. Então, a gente vem trabalhando há 10, 12 anos nesse filme, né? Então, não foi um reencontro. O reencontro, sim, na mostra, né? Na apresentação pública do produto, e que está sendo muito, muito, muito interessante. O Vinícius é daquelas pessoas raras, no sentido de que, além de um grande artista, ele fez teatro. Ele tem uma grande noção da ferramenta ator. Então, ele é muito generoso com a gente.
E não só o reencontro com o Vinícius, mas com o pai do Vinícius, né? Que é o grande homenageado e o grande figura, assim, construtora dessa história toda, porque é baseada na história dele, na dura e heróica história do Joaquim. Então, faço uma dupla homenagem aqui ao Vinícius e ao Joaquim. E ele tem essa questão essa visão muito meticulosa dos pequenos gestos, né? Do pequeno cotidiano, da poesia do cotidiano. No Sem Penha já tinha isso, das pequenas ambições da classe média brasileira, como tem poesia naquela esquina, como tem poesia naquele bairro, como tem poesia naqueles pequenos sonhos, que é a grande contingente da população brasileira. Nós somos movidos a pequenas coisas e não a essa euforia publicitária que nos é impingida diariamente, esse suceder, bem-suceder. Não é. Somos um povo de passos pequenos, assim, quando permite, quando a história permite, quando a sociedade permite, quando essa elite louca permite. Então, o Vinícius é um ariete assim, nessa luta. Ele vai abrindo as portas e vai abrindo a possível visibilidade de um mundo possível assim, no cinema, no audiovisual, né? Então, é uma declaração de amor que faço aqui ao Vinícius. Olha que coisa bonita. E o Pedro é um personagem que eu acho muito interessante, porque a gente, a partir de determinado ponto do filme, enxerga ele em dois momentos cronologicamente distintos, né? A gente tem, no primeiro momento, ele sendo solapado de alguma maneira por esse discurso corporativista e corporativo, né, cheio de anglicismos, estrangeirismos, de podes, não podes, o seu café. O café tem uma parte muito importante no filme, a gente não vai falar aqui, porque senão é spoiler. E, num segundo momento, a gente vê, né, uma espécie de resultado, e esse homem, mesmo assim, não encontra nenhum tipo de apaziguamento. Ele continua, né? Eu acho interessante porque queria que falasse um pouquinho sobre isso, né, desses efeitos permanentes, duradouros desse discurso neoliberal que vai se desdobrando em angústia, né? E como é que foi fazer esses dois momentos? Como é que vocês não gravaram isso? Vocês gravaram em sequência? Como é que foi? Nós começamos pela parte 2. Nós começamos pela parte rural, na parte selva. E depois voltamos e fizemos a parte Sílvia, ou seja, a parte Sônia, a parte Tijuca. Então, na verdade, o jogo dos dois tempos foi feito na montagem, claro, já pensado e conversado na filmagem, mas a realização efetiva foi na montagem, né? Eu acho que essa questão da desestruturação, quando você extrai um trabalhador no auge da sua potência laboral, quando ele construiu uma capacidade, uma responsabilidade dentro da empresa, e mesmo que não fosse uma empresa, mesmo que fosse um freelancer, quando ele está nos 50, 60, no auge de uma maturidade, e tudo aquilo que ele construiu, inclusive a responsabilidade pela família, perante a sociedade, a significação do trabalhador perante a sociedade, isso lhe é destituído, é uma desestruturação completa, entendeu? Inúmeros são os casos, isso baseados em pesquisa, de pessoas com tentativas de suicídio, com suicidas, com necessidade de acompanhamento psicológico e desestruturações de famílias, como foi o caso. Então, é esse o processo. Os grandes mentores da economia macro, ao tentar contingenciar as empresas, torná-las mais produtivas e competitivas, eles não pensam muito no final da cadeia produtiva, que são os trabalhadores, as famílias e as pessoas de carne e osso. Então, esse filme veio um pouco para tocar nessa necessidade de colocarmos o humano, o social no centro da discussão e conter um pouco essa voracidade econômica capitalista aí que está assolando de uma forma descontrolada já, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Então, é isso. Como eu te falei, eu acho que o filme toca em várias questões muito interessantes e muito oportunas nesse momento, né? Eu acho que, como eu já falei, trabalho, ecologia, afetos, família, capacidade de planejamento de vida, a presença do Estado na proteção de uma grande, enorme número de pessoas, o SUS, a Petrobras, a Eletrobras, todos é importante ter o Estado ali para conter um pouco a voracidade desenfreada desse capitalismo louco.
Mas é isso. O Pedro está aí para isso, para homenagear os trabalhadores. Eu já aproveito para fazer um parênteses aqui, pedir desculpa se vocês, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um cachorro aqui na vizinhança que está enlouquecido. Aliás, falar em cachorro, eu lembro, na live do ano passado que a gente fez com o Chico Dias, vai lá no @papo de cinema no Instagram, vocês vão ver uma conversa muito produtiva que a gente teve sobre cachorros e macacos assaltantes, né? No meio do bojo de conversar sobre o ano da morte de Ricardo Reis, que foi uma coisa assim, sui generis, sem dúvida. Enquanto o cachorrinho continua aqui no processo dele quase que obcecado por latir, Chico, eu vou te botar numa saia justíssima. Por favor. Uma brincadeira, sem dúvida. O filme não há problema. de Gramado, a gente está conversando aqui, para quem está vendo isso depois, antes que saiam os resultados de Gramado. E eu vou te fazer uma pergunta assim, muito legal, de jornalista muito legal. Qual que vai ser o teu discurso quando tu ganhar o Kikito de melhor ator por Homem-Onça no Festival de Gramado? Eu não devo ganhar, não acho possível. Eu tenho competidores de alta qualidade. A premiação não é o mais importante. Eu acho que o Matheus faz um trabalho belíssimo. Eu acho que o do Miklos eu não vi no filme do Muritiba ontem. O Otávio Miller tem um trabalho belíssimo também no filme. O Rocco Pitanga também trabalha bem. Estarem com eles nessa raia. Eu acho a questão competitiva no cinema muito estranho. Uhum. Porque não há melhor que o outro. Porque se você bota um ator neste papel, o papel vai para lá, e se você bota eu no fazer outro, não há como comparar melhor trabalho, porque os intérpretes, os instrumentos, os recursos, as temáticas, as paisagens são diferenciadas. Então, eu acho estranho essa questão de melhor, entendeu? O melhor filme, talvez, mas com que critério? Para a época, para a sociedade, para a indústria cinematográfica, para a academia? É tudo meio estranho. Eu acho, sim, o que é mais importante para a sociedade brasileira hoje em dia. O Homem-Onça, o Carro-Rei, o Jesus Kid. Qual é a temática que mais vai fazer refletir? Aí, sim, é o filme não melhor, mas mais importante e mais interessante para esta época. Nesse sentido, eu acredito num conceito de mais importante, mais adequado à discussão. Mas o melhor filme, o melhor... Eu acho isso uma maluquice, por isso eu não consigo te responder. E dessa saia justa eu saio assim, meio me esgueirando. E eu acho o trabalho do Matheus lindíssimo, é uma construção minuciosa, mas de uma direção de um ser que não existe, de um ser... muito interessante. Já o meu trabalho é num ser que existe, e é uma questão mais emocional, menos composição. O do Otávio já tem um Nelson Rodrigues. Então, olha, eu acho que tem que ser premiados todos. E já estamos sendo ao estarmos em Gramado. Então, viva a vida. Saíste muito bem dessa pergunta escrota que eu só fiz porque tu já é de casa. Então, eu sabia que tu desdobraria isso numa coisa bacana. Antes da gente terminar, Chico, porque eu sei que hoje o teu dia é um dia lotado aí de atendimento à imprensa. Com muito prazer, Marcelo, com muito prazer, cara. Eu sei, e tu é um cara assim, não porque a gente está conversando aqui, um cara sempre muito solícito e que presta atenção e que fala muito. E a gente sabe que às vezes é um saco, a gente sabe, a imprensa também pode ser um bando de mala também, a gente pode ser muito mala de vez em quando. Mas tem um outro trabalho teu que eu acho genial, que novamente aí está voltando aos debates, que é o Corisco e Dadá, que é um filme que está aí na 6ª edição do Cine Belo Jardim, né? A gente até fez uma matéria especial aí sobre o Corisco e Dadá, lembrando os 25 anos do filme, e eu só queria que tu falasse um pouquinho, né, de como é que é essa tua relação com esse filme, da tua parceria com a Dira Rosenberg. A gente fez uma live com o Rosenberg e Cariri. Eu tenho vontade de gravar, porque é uma aula. Falar com o Rosenberg é uma aula de vida, né? Ele fala, tu diz assim, meu Deus, eu vou ficar aqui só ouvindo, nem vou fazer nenhuma pergunta. Mas como é que é a tua lembrança de Corisco e Dadá? Um filme que, eu imagino, foi muito importante para a tua trajetória no cinema também, né? Sim, sim, sim. Mas eu só vou concluir a questão da premiação, da pergunta anterior. Há pouco tempo o Cine Ouro Preto fez uma homenagem a mim e colocou títulos da minha carreira, Corisco entre eles, A Cor do Seu Destino. Aquilo foi um verdadeiro prêmio. Uhum. Você ter uma leitura, uma coerência de vários títulos durante 40 anos. Isso foi um prêmio. E, agora, voltando à sua questão, o Corisco foi um dos
dos terrenos, ou chão, mais sólidos que me permitiram acreditar não só no cinema como sobrevivência, mas como argumentação artística e política. E eu vi que eu estava no caminho certo. Quando vejo uma direção como a do Rosenberg, simbólica, desenraigada, arquetípica, praticamente suicida, no sentido do entregar-se, jogar-se no vazio. E eu vejo que aquilo me estruturou, me deu asas para eu poder me sustentar naquele drama do Nordeste, além de ter aberto a porta do Nordeste para mim, como conhecedor do profundo Brasil, que eu não tinha acesso até então. Eu virei nordestino a partir dali, né? Digamos assim. Então, foi muito bom, foi muito emocionante lembrar os 25 anos do Corisco e Dadá, saber que eu tenho como padrinho artístico, depois eu fiz mais 4 filmes com ele, o Rosenberg Cariri, que é uma das figuras mais importantes, representativas, emblemáticas, filósofo, pensador, comunicador, cineasta, self-made. Ele se fez como cineasta e um grande pensador e um grande conhecedor das manifestações artísticas, basicamente do Nordeste, mas do Brasil como um todo. Então, você ter como norte, como bússola, como padrinho, como protetor, como confidente, uma pessoa como Rosenberg Cariri, para mim, é uma proteção, é uma forma de caminhar. Sempre que eu estou na dúvida, eu recorro a ele, não só em personagens, mas também diagnósticos do nosso mundo atual. E ele sempre muito solícito, muito apaziguador e muito bom conselheiro. Então, eu acho que a memória é uma fortuna que nos resta, hoje em dia, com esse mundo meio que terminal, com o futuro meio reduzido. Então, você poder lembrar e lembrar com detalhes, e essa homenagem dos 25 anos do Corisco foi realmente uma dádiva, porque nós temos que reconhecer de onde viemos e por que viemos e ver quem são as pedras fundamentais do nosso caminho. Rosenberg, uma delas, e fundamentalmente o Nordeste, que eu conheci a partir dali, que abriu para mim a fibra do homem brasileiro, que eu pude incutir em vários personagens desde então, né? Então, meu agradecimento à sua pergunta e à lembrança desse grande personagem que foi o Corisco, né? Chico Dias, muito obrigado, querido, mais uma vez. É sempre um prazer conversar contigo, porque além de admirador do teu trabalho, e de verdade, assim, eu sou admirador de ti como pessoa, tu é sempre essa pessoa querida. Querido, então, obrigado mais uma vez, que a gente se encontre nos próximos, talvez daqui a pouco presencial, né? Vamos esperar todo mundo vacinado, bacaninha. Vamos torcer por isso. Eu aproveito também, Marcelo, te parabenizo pela interlocução que você faz entre os pares do cinema brasileiro de uma forma tão leve, inteligente e saudável. Eu parabenizo você, teu papo de cinema, teu diagnóstico sempre nítido e oportuno e afiado. Obrigado pela amizade e pelo diálogo possível nesses tempos. Eu não tenho nem roupa para receber um elogio de Chico Dias. Eu vou mandar para minha mãe. Eu vou dizer, mãe, dá uma olhada lá no final, o Chico falando de mim. Mãe, eu acho que eu consegui alguma coisa aqui. Eu me lembro que a primeira vez que a gente se encontrou, acho que a gente foi discutir a Oração do Amor Selvagem, do Chico Faganello, num cineminha, não sei aonde. Lá na freguesia, no Rio de Janeiro, longe pra caramba, num cinema pequeno. Exatamente. Ali, acho que foi a primeira vez que eu te encontrei, foi ali. Olha a minha memória, tá vendo? Para alguma coisa ainda serve. Não, mas a memória é a nossa fortuna. Eu já falei isso agora. A fortuna agora é poder lembrar das coisas, enquanto pudermos. Mas vamos torcer aí pelo filme, nessa premiação maluca, e axé. Isso aí. Uma grande lembrança. Beijão para ti. Se cuida. Tu também. Até a próxima, meu velho. Um abraço, Marcelo. Parabéns, cara. Valeu.